tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Tua palavra está. Boa noite, meu irmão e minha irmã. A paz de Cristo esteja com vocês. Que bom ter vocês aqui nesta noite, em mais um momento bíblico da Basílica Nossa Senhora do Patrocínio. É muito bom estarmos reunidos, mesmo que à distância, você aí da sua casa, da sua igreja em família, e nós aqui desse lado, levando a vocês o ensinamento, a palavra de Deus. Você que já nos segue, que já está inscrito, que já está lá seguindo o canal, né, se inscreveu, curtiu o Facebook da Basílica, o YouTube da Basílica, maravilha. Agora, você que é a primeira vez que está aí nos assistindo, aproveite, curta a página da Basílica do Facebook, se inscreva no canal do YouTube, para que você possa, assim, receber todas as informações, tudo que nós postamos lá, para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. E hoje, esse momento muito especial, eu aproveito para que você divulgue ele, né? Se você conhece alguém que quer ter o conhecimento, que quer se aprofundar na palavra de Deus, divulgue. Fale para essa pessoa, entre lá, curta, se inscreva, assista, né, os nossos momentos anteriores que nós já fizemos, que está tudo salvo, tudo lá na página da Basílica, para que você possa dar continuidade agora esse ano com a gente, né? Esse ano de 2021, que possamos, assim, estar refletindo toda terça-feira à noite, nesse momento, a palavra de Deus, junto com vocês. Sejam muito bem-vindos. E eu aproveito para dar boas-vindas à dona Regininha. Boa noite, tudo bem com a senhora? Tudo, boa noite, obrigada. E que a gente possa ter realmente um momento bem gostoso diante da palavra de Deus. Então, o convite nesse momento é que você pegue a sua Bíblia e abra. Nós vamos ver hoje, vamos começar a ver, já vimos a carta aos Tessalonicenses, agora nós vamos começar as cartas católicas, que quer dizer cartas universais, que não são dirigidas especificamente para uma comunidade, mas para todas as comunidades. Então, dirigidas à nossa comunidade. Essas cartas que nós vamos começar hoje, escolhemos, eu e a Fabiana, que a gente começasse com a carta do apóstolo São João. Por quê? Porque ele fala muito do amor. Ele é profundo nessa ideia de como viver o amor. E sem viver o amor, nós não temos como viver a nossa fé. Então, nós vamos começar fazendo o sinal da cruz, pedindo que o Espírito Santo abra a nossa inteligência, a nossa compreensão, que aquilo que a gente ouvir possa ser levado para o nosso coração e, dessa forma, nos leve à ação, o amor. Então, nós vamos começar hoje a primeira carta de João. Ele tem 3 cartas, a primeira, a segunda e a terceira. É tão breve, são tão pequenas, a segunda e a terceira tem 1 capítulo. Então, é pequenininha. Abra sua Bíblia, leia
você vai ver como a fala dele atinge o nosso coração. E nós vamos começar ouvindo uma música, porque essa música tem um objetivo. A letra dela é a nossa oração de abertura. Então, a Fabiana vai estar fazendo a nossa oração de abertura. O amor de Deus me invade, me inflama. O amor de Deus me invade, me inflama. Sinto em meu coração, sinto suas mãos, sinto seu amor por mim. Sinto em meu coração, sinto suas mãos, sinto seu amor por mim. O amor de Deus me invade, me inflama. O amor de Deus me invade, me inflama. Sinto em meu coração, sinto suas mãos, sinto seu amor por mim. Sinto em meu coração, sinto suas mãos, sinto seu amor por nós. Começamos a ver as cartas. Vimos a carta, um pouquinho dos Tessalonicenses, cartas de Paulo, para perceber a diferença entre as cartas paulinas, que eram encaminhadas especificamente para uma comunidade, que serve para a gente até hoje. Mas nós vamos começar agora as cartas católicas, que quer dizer cartas universais. A palavra católico quer dizer universal. Então, o que significa isso? As cartas católicas, elas são para todas as comunidades. E é muito atual, como toda a palavra de Deus. Então, nós vamos começar pelas cartas de João. O apóstolo João tem 3 cartas, pequenas, muito pequenas, mas de uma profundidade a respeito do que é fé, o que é viver esse projeto de ser verdadeiramente seguidor de Jesus Cristo. Ele fala, a primeira carta tem 5 capítulos, a segunda é 1 capítulo, e a terceira tem 1 capítulo, um pedacinho de uma introdução. Mas é muito importante a reflexão dela. Ela gira em torno da explicação do que é o amor. Para o apóstolo João, amar não é simplesmente um sentimento. Amar é viver, é estar presente, é estar junto. E ele vai mostrar que para amar a Deus como Ele nos ama, nós precisamos conhecê-lo, conhecer este Pai. Como conhecer? Conhecendo a palavra de Deus.
porque a palavra de Deus é uma carta do amor de Deus para nós, escrita por homens, por pessoas, todas elas sob a inspiração do Espírito Santo. E a gente percebe essa beleza, porque quando a gente lê, parece que está falando para a gente hoje. Então, conhecer a palavra de Deus. Além de conhecer, nós precisamos ver Deus, ver a grandeza de Deus, ver numa criança que nasce, ver num sol que se põe, num sol que nasce, numa flor. Ela não é Deus, ela é criação de Deus. Esse é um cuidado muito importante que a gente tem que ter. Então, eu vou conhecer, eu vou ver a grandeza do nosso Deus e vou viver esse projeto de Deus, que a gente percebe é todinho envolvido pelo amor. Amor a Deus, amor a nós mesmos e amor ao nosso próximo. Essa vai ser a linha de reflexão, de meditação e de oração dessas cartas do apóstolo São João. E como é que nós sabemos que foi ele quem escreveu? A introdução vai nos mostrar. Vamos começar a nossa leitura orante, depois nós vamos explicando, meditando, pedacinho por pedacinho. Lembrando, a leitura orante, a gente lê lentamente, prestando atenção. Depois, nós vamos relendo, trechinho por trechinho, para meditar. E aí fazer a nossa oração e o nosso compromisso. Então, vamos ouvir. A Fabiana vai estar lendo para nós o Evangelho, a primeira carta de João, do capítulo 1 ao 10. Aquilo que existia desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam, falamos da palavra que é a vida. Porque a vida se manifestou, nós a vimos, dela damos testemunho e lhes anunciamos a vida eterna. Ela estava voltada para o Pai e se manifestou a nós. Isso que vimos e ouvimos, nós agora o anunciamos a vocês, para que vocês estejam em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas escrevemos para vocês, a fim de que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e que agora lhes anunciamos. Deus é luz e nele não há trevas. Se dizemos que estamos em comunhão com Deus e, no entanto, andamos em trevas, somos mentirosos e não pomos em prática a verdade. Mas, se caminhamos na luz, como Deus está na luz, estamos em comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Se dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça.
Se dizemos que nunca pecamos, estaremos afirmando que Deus é mentiroso e a sua palavra não estará em nós. Eu acho que a gente lendo esse texto já dá para perceber como ele está preocupado em passar para a gente a vivência dele. Olha, a Fabiana vai ler de novo para nós, do versículo 1 ao 4. Veja de que forma ele fala com a gente, com que humildade ele se põe a falar e a servir o projeto de Deus. Aquilo que existia desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam, falamos da palavra, que é a vida. Porque a vida se manifestou, nós a vimos, dela damos testemunho e lhe anunciamos a vida eterna. Ela estava voltada para o Pai e se manifestou a nós. Isso que vimos e ouvimos, nós agora o anunciamos a vocês, para que vocês estejam em comunhão conosco. É a nossa comunhão, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas escrevemos para vocês, a fim de que a nossa alegria seja completa. Olha que bonito como ele já coloca Jesus como o próprio Deus, que vem se revelar. E que aquilo que ele vai falar para nós, ele não está falando porque falaram para ele, mas ele teve uma convivência com Jesus. Ele andou com ele, ele comeu com ele, ele caminhou, ele ouviu, ele aprendeu de Jesus. Confiou, acreditou, viu, viveu e vai então passar para a gente isso tudo. Tudo que ele viu e ouviu confirma que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus que se fez homem para vir nos garantir a vida eterna. Em outras passagens desse apóstolo, no evangelho dele, ele vai falar mais do que uma vez. Ele veio para nos dar a vida eterna já. Somos pecadores? Somos. Mas por isso nós precisamos conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, buscar aquilo que Jesus vai orientar, vai nos revelar, confessar, porque nós temos fraqueza, nós temos um monte de pecado, mas ele lavou todos e a cada dia a gente, conhecendo esse projeto, vai melhorando, vai buscando a nossa santificação. Vamos ver o que ele fala agora, do versículo 5 ao 10. A Fabiana vai ler de novo para nós. Esta é a mensagem que dele ouvimos e que agora lhes anunciamos. Deus é luz e nele não há trevas. Se dizemos que estamos em comunhão com Deus e, no entanto, andamos em trevas, somos mentirosos e não pomos em prática a verdade. Mas, se caminhamos na luz, como Deus está na luz,
estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Se dizemos que nunca pecamos, estaremos afirmando que Deus é mentiroso e a sua palavra não estará em nós. Primeiro, olha bem o que o texto diz para nós. Ele fala que Deus é luz. A luz é aquela que ilumina. Quando a gente caminha de noite num lugar que a gente pouco conhece e não tem iluminação nenhuma, a gente fica com medo e tenta apalpar para caminhar. O cristão não apalpa para caminhar. Deus clareia o caminho. É isso que ele está falando, que Deus é a luz. Por isso, ele vai falar que aquele que aceitou Jesus como seu Senhor vai ser luz. O cristão é luz. O cristão é o sal, dá sabor. É muito interessante quando à noite, eu não sei se alguém já fez essa experiência, que para mim fala muito, na estrada escura, e lá longe você vê algumas luzes acesas. Assim somos nós cristãos. Nós aparecemos e iluminamos a escuridão. O que nós precisamos tomar cuidado é que a gente se esconda atrás da escuridão, que a gente fique escondendo que somos pecadores. Jesus morreu por nós. Ele é o nosso Salvador. Ele reconhece que nós, no dia a dia, vamos lutando para ser um pouco melhor. Isso é humildade, de reconhecimento. Eu preciso de Cristo para entrar na vida eterna. Então, é Ele que é o caminho que nos leva até Deus. Nós já temos a vida eterna. Só que temos que assumir alguns compromissos desse sim, que entendemos que Jesus nos perdoa e nos dá essa vida eterna. Seguir, conhecer, significa caminhar nos mandamentos que Jesus resumiu em amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Nós vamos continuar agora com o capítulo 2, porque assim fica completa essa mensagem de amor que esse apóstolo amado de Jesus deixa para nós. O apóstolo que ficou aos pés da cruz, e tem até uma tradição, não é nada comprovado, que ele tenha levado Nossa Senhora para morar com ele nas suas peregrinações. Ele morou em Éfeso. Tem até hoje uma casinha lá em Éfeso que eles dizem que Nossa Senhora morou lá. É tradição, não tem nada bíblico. Mas é bom a gente ver o coração desse homem preocupado com o nosso coração. Agora nós vamos começar o capítulo 2. A Fabiana vai ler para a gente. Antes de começar o capítulo 2, eu posso finalizar com uma música? Oh, que coisa boa! Vamos lá? É uma luz, tua palavra,
é uma luz para mim, Senhor. Brilha essa luz, tua palavra. Brilha essa luz em mim, Senhor. É uma luz, tua palavra. É uma luz para mim, Senhor. Brilha esta luz, tua palavra. Brilha essa luz em mim, Senhor. Brilha esta luz em nós, Senhor. Então, agora vamos ver o capítulo 2. Não vamos ler inteirinho, não. Porque assim, depois vocês podem reler. Porque ele é maior, mas dá bem para a gente ler por partes. Então, vamos ler do versículo 1 ao 10. Meus filhinhos, eu lhes escrevo tais coisas para que vocês não pequem. Entretanto, se alguém pecou, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Para sabermos se conhecemos a Deus, basta ver se cumprimos os seus mandamentos. Quem diz que conhece a Deus, mas não cumpre os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Por outro lado, o amor de Deus se realiza de fato em quem observa a palavra de Deus. É assim que reconhecemos que estamos com Ele. Quem diz que está com Deus deve comportar-se como Jesus se comportou. Caríssimos, não lhes comunico um mandamento novo, mas um mandamento antigo, esse mesmo que vocês receberam desde o princípio. O mandamento é antigo, é a palavra que vocês ouviram, e, no entanto, o mandamento que lhes comunico é novo, pois ele é verdadeiro em Jesus e em vocês, porque as trevas já estão se afastando e a verdadeira luz já está brilhando. Quem afirma que está na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está em trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há ocasião de tropeço. Ao contrário, quem odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É tão claro que ele fala que a nossa meditação é a gente olhar para dentro da gente. Olha, às vezes você pega uma Bíblia, está escrito um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Então, quando você estiver lendo, às vezes parece um texto diferente, mas não é. É o mesmo texto, às vezes com uma tradução mais fácil de ser entendida. Esse trecho traz para nós, mais uma vez, que nós temos Jesus como nosso advogado diante de Deus, quer dizer, vai nos defendendo. Eu brinco muito
que eu acredito que na hora da morte, quando encontrar Jesus, ele vai precisar segurar a gente para o pescoço, senão a gente não vai parar de pé. Então, ele vai segurar pelo cangote. Então, nós temos certeza que ele vai estar lá, nos esperando para nos colocar nos braços de Deus. Essa é a grande alegria da nossa vida, a grande certeza da nossa fé. E esta vem agora a maneira como nós realmente vamos dizer o nosso sim. Se a gente prestar atenção, tem alguns verbos que falam bem o que a gente tem que fazer. Ele começa assim: é preciso conhecer a palavra de Deus. Não basta conhecer. Aí ele fala, é preciso guardar esses mandamentos, essa orientação de Deus. E ainda ele continua, se eu conheço e não guardo, eu sou mentiroso. Então, vem a pergunta para nós. Eu quero conhecer Deus, quero caminhar. Por isso nós começamos dizendo que Deus abrisse a nossa inteligência, o nosso entendimento, o nosso raciocínio, para com isso a gente crescer, colocando no coração aquilo que a gente ia ouvir, que é exatamente o que esse apóstolo amado, o São João, está dizendo para a gente. E se a gente disser que anda nele e não anda, a gente está mentindo. Outra coisa muito bonita que ele fala, que quem está na luz, ele ilumina a sua volta. Isso significa, ele enxerga o que está ao seu lado. Isso é amor. É aquele amor do projeto de Deus. É o amor misericordioso. O amor que com a sua luz consegue sentir o que o outro sente. É o amor ao próximo. Então, o texto inteirinho diz para nós da nossa responsabilidade. Somos pecadores? Somos. Carecemos da graça de Deus? Sim. E a melhor maneira da nossa gratidão é buscar sempre olhar para nós mesmos e ver de que maneira estamos iluminando e amando os que estão à nossa volta, como Deus nos ilumina com seu Espírito Santo e a gente é orientado de como devemos amar. Se a gente for agora, só no versículo 17, lê para mim, só o 17. E o mundo passa com seus desejos insaciáveis, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, ele está chamando a nossa atenção. Por quê? O que é o mundo? Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, a gente fala, não nos deixeis cair em tentação. O que é essa tentação? É o mundo que a gente vive hoje. Quantas ofertas, quantos desvalores que estão sendo oferecidos para a gente. Quanta injustiça, quanta maldade, quanta violência. E quanto disso tudo nós não estamos aceitando. Às vezes, nós ouvimos pessoas que se diz cristã falar coisas que são completamente fora
do que Cristo diria. Julga com uma rapidez incrível a vida do outro, o problema do outro. O amor não julga. O amor, se não puder estender a mão, é melhor ficar quieto e não ficar julgando e entrando nas ofertas do mundo. E aí nós vamos lá no Paulo, que fala: nós vivemos no mundo, mas não somos deste mundo. Então é isso que é uma coisa que reforça muito nas palavras que a gente lê da carta de São João, nessa primeira carta. Um amor incondicional de Deus por nós, que nos manifesta a condição do nosso amor ao outro, o nosso amor ao nosso próximo, ao nosso irmão. Como é triste nós estarmos vivendo no mundo que a gente, às vezes, vai indo numa calçada e vem vindo uma pessoa, a gente fica com medo do irmão. Onde está o amor? Onde está o amor? Mas é o mundo que nós estamos vivendo. Vamos viver o amor dentro do projeto de Deus. Agora nós vamos continuar a leitura. A Fabiana vai ler para a gente do 18 ao 29. Filhinhos, já chegou a última hora. Vocês não ouviram dizer que o anticristo devia chegar? Pois vejam quantos anticristos já vieram. Daí reconhecemos que a última hora já chegou. Esses anticristos saíram do meio de nós, mas não era dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era preciso que ficasse claro que nem todos eram dos nossos. Vocês, porém, receberam a unção que vem do Santo, de modo que todos vocês possuem a sabedoria. Eu lhes escrevi, não porque vocês ignoram a verdade, mas porque a conhecem e sabem que da verdade não saem mentiras. Quem é o mentiroso? É quem nega que Jesus é o Messias. Esse tal é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também nega o Pai. Quem reconhece o Filho também reconhece o Pai. Quanto a vocês, tudo o que ouviram desde o princípio permanece em nós. Se permanecer em vocês tudo aquilo que ouviram desde o princípio, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevi isso a vocês por causa daqueles que procuraram desencaminhá-los. Vocês receberam de Jesus a unção que permanece em vocês, e já não têm necessidade que alguém os ensine. Pelo contrário, como a unção dele, que é verdadeira e não mentirosa, lhes ensina tudo aquilo que Jesus lhes tinha ensinado, permaneçam com ele. Agora, portanto, filhinhos, permaneçam com Jesus. Assim, quando ele se manifestar, nos sentiremos seguros e não fracassados por estarmos longe dele no dia da sua vinda. Vocês sabem que Jesus é justo. Reconheçam, pois, que todo aquele que pratica a justiça nasceu de Deus. É interessante esse texto, porque naquela comunidade estava acontecendo um contexto na época
de heresia. Era uma forma diferente de falar de como se salvar. Eles não negavam Deus, mas eles diziam que a pessoa podia, com a sua força, ser salvo. Então, isso era uma heresia, e muitos começaram a discordar dos ensinamentos que receberam, que o Salvador é Jesus, que nós vamos chegar ao Pai através de Jesus. Ele é o caminho, a verdade que nos leva ao Pai. Ele morre por isso, ele ressuscita, ele é o próprio Deus falando. Então, ele vai dizer que estes eram anticristos. Outra palavra muito moderna hoje. Nós ouvimos muito a questão do anticristo, e o anticristo é esse, o anticristo é aquilo. Anticristo é todos aqueles que analisam Jesus e colocam numa outra posição, e não a posição de filho de Deus, ou melhor, do próprio Deus que veio viver entre nós para revelar todo o projeto, revelar como nós temos que viver. E amou tanto que sabia da nossa fraqueza, dos nossos limites, que dá-se em sacrifício, morre, derrama seu sangue para nos salvar. E nos convida a tomar cuidado com esses falsos ensinamentos. Se nós pararmos para pensar, que texto atual. Quantas coisas a gente ouve hoje e que, se a gente não conhecer a palavra de Deus, nós vamos achar bonito, vamos achar lindo, e quando a gente menos esperar, nós estamos saindo do caminho. É isso que, nessa primeira carta, nesse momento, ele chama a nossa atenção. Cuidado em desvios do caminho. E só anda no caminho quem conhece o caminho. Então, é uma alegria muito grande a gente estar lendo a palavra, refletindo, meditando. Ninguém sabe mais do que ninguém, mas nós estamos aqui com a Bíblia na mão, lendo o texto e refletindo esse texto. E é a partir disso que a gente vai falar com Deus. Vem agora a parte da oração. O que eu falaria para Deus? O que nós vamos falar para Deus? Pai, ajuda-me a querer conhecê-lo cada vez mais. Ajuda-me, Pai, a entender cada vez mais a vossa palavra, porque ela dá a luz do meu caminho. Que o Senhor seja essa luz. Dá-me, Pai, a capacidade de guardar essas palavras e viver. E a única coisa que me resta dizer em oração para o Senhor é a minha gratidão, a nossa gratidão pela graça do vosso amor. E vem aí agora o nosso compromisso. O amor não é um sentimento, o amor é vida, o amor é estar no mundo fazendo a diferença no mundo. O amor de Deus se mostra em pleno sol, flore o jardim
da vida o beija-flor. Brinca no mar e as nuvens põe no céu para me dizer: grande é teu valor. O amor de Deus vem antes e depois e vai além dos sonhos que aprendi. Não se desfaz nem mesmo ao dizer não. É a luz que diz: filho, é por aqui. O amor de Deus renova os corações, fala de paz, jamais exclui alguém. Fere o temor, enfrenta os desafios, me faz dizer: tudo bem, irmão. O amor de Deus compõe e recompõe, estende a mão, jamais exclui alguém. Frente ao rancor, se firma no perdão, fazendo ver: eu te quero bem. Grande é o teu valor. Filho, é por aqui. Tudo bem, irmão. Eu te quero bem. Que possamos estar sempre, sempre conectados ao amor de Deus, para que possamos perdoar, estender a mão, olhar para o próximo e ver nele o amor de Deus. Que você tenha uma semana muito abençoada, cheia do Espírito Santo. E, até que nos encontremos novamente, que Deus nos guarde na palma de sua mão. Foi muito bom estar com vocês esta noite. Até a próxima terça-feira. Não deixe de seguir a sugestão de fazer a sua leitura orante, que está aí no site, está aí no YouTube, está aí direitinho para vocês. Meu Deus, tua palavra é. Tua palavra está nas ondas do mar. Tua palavra está no sol a brilhar. Tua palavra